Na Era do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos de volta aqui com mais um podcast dos jovens, do nosso grupo jovem aqui da casa, para hoje refletirmos um pouco sobre um tema muito interessante, a importância da evangelização infanto-juvenil em nossas vidas, no lar e aqui no centro. Bom, nos últimos podcasts que nós conversamos aqui, os jovens iriam participar de um encontro regional de jovens espíritas, né? É o ERJ. E aí vamos também falar sobre isso aqui. Eu sou Alexandre Chambarelli, um dos coordenadores, tem o Fernando Rosendo também, tem o Alexandre Filho, temos a Bruna, e vou deixar eles se apresentarem e falar sobre esse assunto. O que é a evangelização infanto-juvenis para vocês? Bem, eu sou a Bruna e eu acredito que principalmente a evangelização é como se fosse uma sementeira. É uma semente que você está plantando na criança que provavelmente depois você vai colher os frutos. Porque existe inclusive um estudo sobre isso que eles fizeram em uma faculdade. E eles estavam tentando medir uma variável que se associava ao não consumo de drogas, ao não assentamento de drogas quando estavam na faculdade. E eles tentaram pesquisar várias variáveis. Então, é homem, é mulher? Não. Aí, é uma determinada religião? Não. É sobre a classe social? Não. E aí eles acharam uma variável que se mantinha constante naquele padrão de pessoas que não aceitavam as drogas. E esse padrão era todas essas pessoas que não aceitavam, elas tinham tido uma educação religiosa na infância, independente de qual religião. Então eu acho que, imagina uma criança, ela teve há muitos anos atrás uma educação religiosa que isso veio a se aflorar, veio a crescer, né, como se fosse uma planta, há muitos anos depois. Imagina uma criança, um jovem que participa constantemente do grupo de juventude, né? Quantas possibilidades ele abre no caminho dele de coisas boas, né? Como ajuda na conduta moral e ética dele, né? Muito bem, isso aí. E aí, nosso jovem João Pedro. Olá pessoal, eu sou o João Pedro, faço parte do setor social aqui da casa e para mim a importância da evangelização, de estar aqui com o pessoal, é justamente para me conhecer também os meus companheiros e também um pouco do mundo e também do que algo além disso, né? Então, principalmente que algo é reconhecer que quando a gente se sente às vezes desamparado, a gente tem um lugar onde a gente pode buscar, né? Por exemplo, eu muitas das vezes, quando eu era pequenininho, eu fiquei um pouco afastado da evangelização e eu sempre senti falta disso. Então, depois que eu entrei, depois que eu voltei para esse caminho, foi onde eu soube lidar com certas situações, lidar também com problemas pessoais, quanto também sociais. E também é bacana que a gente aprende a se permitir se soltar e ser a gente mesmo, né? E integrar e botar um pouco de nós nesse caminho, né? Como está também a arte espírita por aí. Muito bem. E nós temos aqui uma jovem que está recente de volta também, né? Está recente, mas é de volta, já esteve aqui antes. Seu nome? Olá, caros irmãos, eu me chamo Risla Zuanazzi e a importância da evangelização para mim é que a doutrina espírita, ela nos ensina sobre as condutas éticas e morais para que possamos estar sempre em evolução nesse plano terreno. Me ajuda também a me sintonizar com Jesus de Nazaré e a me conectar com o meu divino interior e assim conseguir ampliar os contatos com os demais irmãos nessa caminhada. Muito bem. E vocês encontraram aqui outras almas afins, né? Almas também que participam. Uma está ali, que não quis vir participar porque está com vergonha, mas com o tempo ela vai participar, né, Valentina? A Valentina está ali. Tem outros jovens que iam chegar aqui hoje, mas não deu ainda para chegar. Vamos ver se na próxima gravação eles fazem parte. Estava aqui a Luísa também, gravando conosco as mensagens de convite para os demais jovens. Mas vamos lá.
Quais mais frutos você acha que pode dar na vida de uma pessoa que aprende esses valores importantes, que conhece um pouco do Cristo, que sente aquele amor dele fraternal, puro, que nos comove, né? Qual mais frutos pode dar na sociedade? Pode formar um cidadão de bem, né? Um bom esposo, uma boa esposa. O que mais? Um bom trabalhador, honesto, não vai ficar enrolando ninguém. Uma pessoa honesta, né? Sim. Nós estaremos colaborando com Cristo na construção de uma sociedade melhor, onde cada um estiver. Nossa amiga aqui passou agora para a medicina aí, está desempenhando uma tarefa nova, né? O que você vislumbra, por exemplo, na tua área? Bem, eu acho que dentro da área da medicina, o espiritismo ou qualquer outra religião, ela traz muita visão humanitária, né? Então a gente vê outras pessoas que nesse momento de adoecimento, ela está precisando da gente, do nosso apoio, e está precisando que a gente lide com ela como se for um ser humano, e não só com o processo de doença, né? Que é bem comum assim na área da medicina, né? O tratamento, né? Faz toda a diferença a gente vê. Principalmente na questão da imunidade, a gente vê que, por exemplo, o sorriso, né, como tem várias campanhas de palhaço, por exemplo, eles vão nos hospitais assim para desencadear o sorriso nas crianças e também nos outros pacientes, que isso tem uma alta da imunidade e que isso faz total diferença assim no tratamento, né? Então eu acho que é ver essa visão humana assim mesmo, né? Da outra pessoa, não como uma doença, mas como que ela é um ser humano com várias particularidades ali e que você, quando está trabalhando doença, você não está trabalhando só a doença, né? Mas está trabalhando os outros aspectos ali também para chegar à cura ali, né? Eu acho que é isso. É muito bom. E você gosta de música, pelo jeito, né? Tá com o violão aí, por que será? Nesse encontro aí, aconteceu alguma coisa diferente? Aconteceu. Nós tínhamos oficinas de artes, e aí tinha de teatro, tinha de música, então foi imaginar, ou de música, né? E englobando também nesse assunto, acho que ia ser também um exemplo, né? Assim como na faculdade da Bruno, e também como meu avô é muito para mim. Qual o nome do seu avô mesmo? É João Catarina. João Catarina. João Catarina, e ele foi a pessoa em que me criou e que me apresentou esse caminho do espiritismo. Acho que deve ser por isso que eu tenho tanto esse querer de conhecer mais, né? E também para pôr um pouquinho de mim, né? E eu, nessa viagem do ERJ, nesse encontro, teve oficina de música e o pessoal me lançaram eu tava tão solto nesse encontro que aí eu pensei, eles me lançaram um desafio para fazer uma música. E aí, na verdade, ali saiu mais uma paródia. Depois que finalizou o encontro, né, durante a semana eu fiz essa música, se chama Entoar. Entoar não, é a banda que surgiu, inclusive, né, se chama Vitalidade a música. Falta um minuto, será que a gente consegue? Acho que a introduçãozinha, talvez, quem sabe. Vamos lá, vamos terminar com a introdução aí. Nada mais gostoso do que se permitir. Sente a luz que abraça o coração. Nada mais gostoso do que amar. Um abraço querido de uma mãe, uma presença que aquece a alma. E escutando esse som maravilhoso, vamos nos despedindo. Até o próximo podcast com vocês, meus Uma irmãos. porta aberta Até depois. de um grande caminho, eu posso ver a caminhada em direção. Na Era do Espírito.